senador Jorge Cajuru. Estamos preparando um material para falar sobre a trajetória do padre Jesus Flores e eu sei que vocês tiveram muita história juntos, né? Queria que o senhor contasse para a gente como que foi o período que vocês conviveram, trabalharam juntos. Bom, primeiro Deus, Nossa Senhora da Aparecida e saúde a todos e todas que nos acompanham pela TV Pai Eterno, em todo o Brasil, no mundo inteiro. Para mim é um prazer maior do que você estivesse dando entrevista para o Jornal Nacional, com todo o respeito que eu tenho ao Jornal Nacional, ao Bonner e à Renata. E para falar, o Wilker, talentoso Wilker, de Padre Jesus Flores, é um privilégio. Ele significou na minha vida talvez semelhante ao que o meu pai significou, porque eu convivi muito pouco com o papai. Papai tinha problema sério de alcoolismo e dos meus 7 anos de idade até os 21, ele vivia num sanatório em Araras, no interior de São Paulo. Eu só fui ver meu pai depois já de formado, está trabalhando no SBT em rede nacional, está trabalhando na Folha de São Paulo, o maior jornal do país. E papai, graças a Deus, só me deu orgulho, porque quando ele parou de beber, ele disse que, por orgulho a mim, que ele ficava emocionado de ir para a rua, na cidade, e todo mundo falava: teu filho hoje é nome nacional, teu filho escreve na Folha de São Paulo, teu filho é jurado do Flávio Cavalcante, trabalha com o Silvio Santos. Aí ele disse a mim: meu filho, eu nunca mais vou beber na minha vida e nunca mais vou fumar. E ele cumpriu a palavra dele. Portanto, o papai me deixou uma herança extraordinária chamada palavra. E o Padre Jesus Flores se compara a meu pai por tudo que eu aprendi com ele. Para não ser longo, segue as suas perguntas, porque senão eu vou ficar aqui falando dele sem parar. Quero saber como é que foi o início, de onde surgiu a ideia de fazer essa parceria com o Padre Jesus e com os missionários redentoristas. Dia 10 de novembro de 1979, eu cheguei em Goiânia às 6h30 da manhã pela Nacional Expresso, uma companhia de ônibus. Eu trabalhava na Rádio Globo com o Faustão, com Osmar Santos. Ganhava pouco, ganhava um salário mínimo e meio. E o Mané de Oliveira, que foi meu pai radiofônico, quem me trouxe para Goiás, me fez uma proposta milionária na época. Para você ter uma noção, quase que 100 vezes mais. E o Faustão foi muito meu amigo, no saguão do estádio do Morumbi, falou: vai embora, voa, você tem talento, você vai ser nome nacional, você vai voltar para São Paulo, mas não recusa essa proposta. Eu tinha 17 anos de idade e vai para Goiânia. Aqui cheguei, no primeiro dia não conheci o Padre Jesus, porque era uma sexta-feira. No sábado nós fomos almoçar ali na Praça da Mandaré, que era um lugar lindo, gostoso demais, melhor do que hoje, né? Até porque hoje Goiânia está difícil, né? E aí o Wilker era o restaurante Don Quixote, que tinha o bar na área externa e na área interna o restaurante. Os dois donos, o Vilmar e depois o que virou o meu amigo, irmão, compositor inclusive, de Ivan Lins. Eu fazia música junto com ele, mas ele muito melhor do que eu. Ele era Pelé, eu Coutinho, em música. O Tavinho Dyer. E lá fomos almoçar na feijoada tradicional do sábado, um dia depois que eu cheguei em Goiânia. Recebido pelo J. Júnior, considerado o maior narrador esportivo de Goiás e um dos maiores do Brasil, aquele que criou aquele slogan: vai buscar lá dentro, na hora do gol, que o Osmar Santos o copiou com a autorização dele. E aí, no sábado, então, conheci Padre Jesus ali, no almoço. E aí, o encantamento começou como se fosse um amor à primeira vista. Amor à primeira vista a gente não tem só por mulher, a gente tem por um homem acima de todas as médias. Padre Jesus Flores, ele não era só um padre, acima da média como padre, incomparável. Até a celebração dele era diferente. Em função de quê? Da cultura dele. Quando eu falei para o Padre Jesus Flores que eu, com 7 anos de idade, eu li Trotsky, depois eu li Dostoiévski, depois eu li O Capital em uma semana, depois eu li Homero, depois eu li Fernando Pessoa, depois Neruda, depois Guilherme Arantes me ensinou a ler brasileiros. Aí eu comecei com Guimarães Rosa, com Machado de Assis, aí voltei para Clarice Lispector, né? Aquela da frase fantástica,
Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sei exatamente o meu tamanho. Nem para menos, nem para mais. Exatamente o meu tamanho. E aí amei Clarice. E Padre Jesus também amava Clarice. Então, o homem mais culto que eu conheci na minha vida, como padre, como comunicador raro, a dicção dele era brilhante, comentava qualquer assunto, seja nacional, seja internacional. Tanto que Paulo Francis, para quem não sabe, foi comentarista da Rádio Difusora de Goiânia, que na época ainda não era a emissora Pai Eterno, era a Fundação Padre Pelágio. Paulo Francis se encantou pelo Padre Jesus, conheceu pessoalmente o Padre Jesus. E depois o Padre Jesus foi para os Estados Unidos, na Copa do Mundo de 94, e lá em Nova York conheceu pessoalmente o Padre Jesus, ao ídolo maior da imprensa, ao imortal Paulo Francis. E os dois comemoraram a amizade em função do quê? Da cultura. O Padre Jesus leu mais do que ele viveu, né? Eu também li mais do que eu vivi. Mas o Padre Jesus era o quê? Ídolo, como você tem na música. A música é aquilo que te aproxima a Deus, né? Eu aprendi na música, desculpa a palavra, eu não gosto de falar modéstia, né? Mas eu, com menino, eu já ouvia Nina Simone, B.B. King, Elton John, Bee Gees, Elvis Presley, Frank Sinatra. Depois os conheci pessoalmente, entrevistei muitos deles, inclusive. E o Padre Jesus tinha um bom gosto musical, que eu até ensinei uma frase para ele. Ele falava: que frase você vai me ensinar, Cajuru? Vou falar: Padre Jesus, daquele que inventou o Roberto Carlos, o rei da música, Carlos Imperial. Ele falou: qual que é a frase? Eu falei: Padre Jesus, existe o meu gosto e o mau gosto. O senhor tem bom gosto musical. Portanto, a nossa amizade vai pro resto da vida. E foi. Então, fiquei curioso para conhecer um pouco mais dessa história aí de vocês na Copa de 94. Vocês foram juntos, é isso? Para trabalhar. Como que foi esse trabalho? A Copa de 94 nos Estados Unidos, que o Brasil foi tetracampeão no mundo, a Rádio Difusora de Goiânia, ela ainda era uma emissora de Goiânia. Não tinha nenhuma expressão nacional. Eu tinha já nome nacional por ter vindo da Rádio Globo com Osmar Santos, com Faustão, por ter trabalhado com Flávio Cavalcante, com Silvio Santos. Então eu cheguei em Goiânia como nome nacional. Daí a Rádio Difusora começou a virar então uma expressão radiofônica. E o Padre Jesus, pelo talento dele como comentarista, ele era respeitado por todos. Então nós tínhamos um programa pela manhã que era audiência de 90, 95%, parava Goiás, chamava-se A Hora da Verdade, que tinha, além do Padre Jesus, comentarista local, o Luiz Carlos Bordoni como editor-chefe local, mas nacionalmente tinha Carlos Monforte, Carlos Nascimento, Alexandre Garcia, Francisco José, Ana Terra, e de Nova York, Paulo Francis, Lucas Mendes, de Londres, Jader Almeida. Portanto, era algo que para Goiás, inimaginável. Um programa de jornalismo desse nível, que nenhuma rádio do Brasil tinha. Era das 8 às 10 da manhã, que o Mané de Oliveira me contratou para fazer esse programa em 86, quando ele se lançou candidato a deputado estadual, foi o mais votado da história, e me entregou o comando da equipe Feras do Cajuru do Esporte. Foi quando ali eu entrei também no jornalismo da Rádio Difusora de Goiânia, e aí começamos a transformar a rádio em um veículo de respeito em todo o país. Aí eu criei a Rede Católica de Rádio, depois criei a Rede Brasileira dos Esportes, juntamente com o Padre Jesus Flores, com o Gilson Almeida, que era o homem comercial. O Gilson, criatividade de rádio, zero, mas comercialmente um gênio, um Pelé. Mas a criatividade vinha de quem? Do Padre Jesus. E eu e ele fazíamos uma dupla, Pelé Coutinho, e eu brigava com ele. Brigava, que eu falo no bom sentido. E eu falava: nós dois somos uma dobradinha, Padre Jesus. Pelé Coutinho. Falava: não é Coutinho. Ele ria pra caramba. E de vez em quando eu mudava: não é Pelé. Ele ria também. Certo. Esse é o Padre Jesus Flores, que foi um pai na minha vida em todos os sentidos, conselheiro, enfim, todas as coisas erradas que eu fazia, principalmente com mulher, né? Solteiro em Goiânia, imagina. Cheguei aqui com quase 18 anos de idade. Aí já me casei aqui, me apaixonei aqui, foi uma loucura. E ele, Padre Jesus, era meu conselheiro, né? Eu, na época, eu fiz uma coisa errada demais, que eu nunca falei isso, vou falar agora aqui.
porque eu me apaixonei pela esposa de um jogador famoso de futebol. Ela tinha 17 anos de idade, linda. E ela também se apaixonou por mim. Então foi um amor mútuo. Só que ela se separou do jogador. O jogador estava ficando rico, sendo vendido para a Suíça. E o pai queria que ela ficasse com o jogador. E não comigo, que era um Durango Kid. Eu ganhava um salário mínimo e meio na Rádio Difusora de Goiânia. Mas ela me queria, mesmo com o salário meu. E largou do rico, que viraria o jogador de futebol. E o Padre Jesus era o nosso conselheiro sentimental. Calma, pelo amor de Deus. E a gente namorava na sala dele na Rádio Difusora de Goiânia. A gente passava a tarde beijando na boca, namorando. Eu com 18, quase 18 anos, ela com 17. Linda, maravilhosa. E uma pessoa extraordinária. Porque todas as minhas ex-mulheres foram extraordinárias. Tanto que eu sou amigo de todas elas, do marido delas, jogo xadrez, bebo cachaça com eles e tudo. Eu, graças a Deus, não fiz inimizade com nenhuma ex-companheira minha. Porque eu acho um horror você conviver com uma mulher 1 ano, 2 anos, e depois você virar inimigo dela e começar a falar mal dela, se ela foi tão importante na sua vida. Se eu tivesse que falar mal dela, eu falaria enquanto eu estivesse com ela. Depois que terminar, não. E o Padre Jesus, então, me ensinou até isso. Até no amor, ele foi meu conselheiro. Ele era o meu Vinícius de Moraes, porque eu tive o privilégio de conhecer o Vinícius 1 ano antes dele morrer no Rio, através do Ivan Lins, que se tornou amigo do Padre Jesus, o músico brasileiro, reconhecido no mundo inteiro, aquele que simplesmente o Lula chegou na China, em Pequim, e quando desceu do aeroporto, do avião, o presidente da China o recebeu com a música de quem? Ivan Lins. Um novo tempo, apesar dos castigos. Conhece essa música? Um novo tempo. Então, o Padre Jesus conheceu o Ivan Lins virou apaixonado pelo Padre Jesus também. E então, dali começou a nossa convivência nacional, em que transformou a Rádio Difusora de Goiânia em uma emissora internacional, para concluir a tua pergunta e não ser longo, chegar à Copa do Mundo dos Estados Unidos, como única emissora de Goiás a transmitir a Copa, com 8 profissionais. Ficamos numa casa alugada por mim em São Francisco, e levamos repórteres, produtora, tudo, 2 produtoras excelentes, por sinal, a Fabiola e a Graça Torres, e fizemos uma cobertura digna de manchete no Le Figaro, no El Clarim, no New York Times, capa da Veja, 4 páginas da Veja e tal. E o Padre Jesus foi para lá para ser comentarista junto com o Padre Rafael Vieira. O Padre Rafael que virou meu irmão. Hoje eu tenho o Padre Rafael como meu irmão. E ele na época começando. E lá ficamos numa casa de americanos e brasileiros ligados ao Padre Rafael, principalmente, e depois ao Padre Jesus, onde a gente jantava todo dia. Então a gente não tinha grana de diária, a gente passava o dia inteiro duro, e à noite a gente jantava na casa desse pessoal que fazia para nós um banquete. Então a gente só tomava café da manhã, bem simples, nessa casa que a gente alugou, né? E ficava esperando o jantar da noite. Muita história para contar. E eu quero entender um pouco mais sobre essa proposta ousada. Porque, vou explicar o ousada. Colocar ou inserir um padre, na cobertura esportiva, na cobertura de uma Copa do Mundo, acho que era algo inédito, né? De onde que veio essa ideia de incluir um religioso nessa seara, nesse meio? Bom, Wilker, primeiro que você mostra que é um bom entrevistador, porque a imprensa brasileira hoje só tem péssimo entrevistador, né? É só pergunta ruim, e eu sou muito sincero, a resposta vem ruim também. Do jeito que ela vem, ela volta. Então essa é uma pergunta inteligente, me faz lembrar do gênio maior da televisão brasileira, Boni, da TV Globo. O Boni, na época, estava lá, e o Jô Soares também foi fazer o programa dele lá. E ambos diziam a mim, Cajuru, por que um padre comentarista? Eu falei, gente, porque ele é acima da média em todos os sentidos. Ele vai primeiro comentar, junto com o Bordoni, um jornalista raríssimo, que vive em catalão hoje, mas é jornalista para trabalhar no New York Times. Os dois faziam a cobertura do outro lado da Copa. Nós criamos isso, desculpe, mas a ideia foi minha, de não mostrar só o futebol, o treinamento diário da seleção brasileira e os jogos. Porque uma Copa do Mundo envolve o quê? O mundo inteiro presente. Envolvem culturas diferentes. Portanto, você tem que ter um jornalista acima da média. E não só o jornalista esportivo, o repórter parado naquilo, que só sabe cobrir futebol.
só sabe falar de treino e de jogo. Eu tinha o Padre Jesus para falar de tudo. O Padre Jesus falava de lá presente, exemplo, o presidente dos Estados Unidos, um chefe de Estado americano, para falar de um presidente da Rússia, que chegava lá, de um presidente da China, de um presidente da Suécia, de um presidente da Dinamarca. Então entrava o Padre Jesus com esses comentários diferenciados que fizeram gênios como o Boni da TV Globo, né? Especialmente ele, Paulo Francis, Lucas Mendes, Osmar Santos, Fausto Silva e tantos outros que ficavam, desculpe, com a inveja, porque a inveja é o único sentimento que ninguém confessa. O sujeito confessa até traição, inveja não. Então era aquela inveja porque a radiodifusora de Goiânia virou a rádio do Brasil na Copa do Mundo de 94 dos Estados Unidos, com a sorte. Ganhamos a Copa. O Brasil foi tetracampeão graças ao meu amigo e irmão Romário. Hoje somos presidente e relator da maior CPI da história do futebol brasileiro, que é a CPI da manipulação de resultados e de apostas esportivas. Então, para nós foi um privilégio. Eu me lembro, inclusive, vou te falar aqui algo que nunca falei também, dos escritores que transmitiam a Copa do Mundo. Então, me ajuda a lembrar aqui, por causa da memória, eu tive 2 Covids e o segundo meu provocou UTI 5 dias. Qual é a sequela? Quem é médico aí do outro lado deve saber. A sequela é a perda recente de memória. Me lembra, por favor, aquele baiano escritor Gilberto. Quem me lembra aí? No final, aqui ninguém lê, né? Que Gilberto Pessoa? Pessoa é Fernando Pessoa, Vossa Excelência. Fernando Pessoa, português. Gilberto Martins? Não, que Gilberto Martins. No final, eu estou diante aqui de gente que só lê o Gibi ou o Pequeno Príncipe. Desculpa, minha equipe é muito boa, competente, mas literatura, minha equipe é 0. Mas enfim, um craque baiano que ficou apaixonado, um escritor baiano, de bigode, eu lembro dele como se fosse hoje, óculos de grau grosso e tal. Um craque, que morava no Rio de Janeiro. E ele se apaixonou pelo Padre Jesus, escritor. O Jô Soares se apaixonou pelo Padre Jesus, o Boni da TV Globo, o Galvão Bueno, que depois veio morar em Goiânia para trabalhar com o Padre Jesus e comigo. O Galvão Bueno morou em Goiânia, para quem não sabe, com a esposa dele, que era goiana de Anápolis, a Lúcia Ferro, que faleceu, infelizmente, a primeira esposa do Galvão, mãe do Cacá, mãe do Popó, mãe da Letícia. Portanto, esse é o Padre Jesus. O Padre Jesus era acima de todas as médias. Qualquer pessoa que conhecia o Padre Jesus se encantava por ele em minutos. Certamente. Em tudo. A gente caminhando... Até para beber ele era especial. A gente caminhando para o fim... Não é que ele bebia muito, não. É que ele sabia beber, né? Sabia. Ele era um Jesus Cristo tomando vinho. Eu tive a oportunidade de entrevistar, estar com o Padre Jesus em algumas ocasiões, e o que chamava a atenção era justamente o senso crítico que ele tinha sobre os diversos assuntos. Eram comentários com muito conteúdo. Acho que o rádio proporcionava também a ele expor esse conteúdo. Afinal, rádio tem esse forte, né? Rádio é conteúdo. Então, o senhor mencionou a questão da intelectualidade do Padre Jesus, e esse senso crítico também acho que era interessante para o trabalho de vocês, certo? Certo, Wilker. Eu estou percebendo aqui, eu tenho só 3% de visão. Mas eu, graças a Deus, e talvez ao Padre Jesus, que me ensinou a amar a Deus e a Nossa Senhora da Aparecida, da qual eu sou devoto em função da minha mãe e não do Padre Jesus. Mas daqui eu estou sacando que da minha equipe, a Marília, está interessada em ver na internet o escritor baiano. Só você colocar escritores baianos, me dá os nomes que eu te falo quem é. Um gênio, escritor. Gilberto Martins, Não, que Gilberto Martins, pelo amor de Deus. Fernandes. Não, que Fernando Fernandes, pelo amor de Deus. Alves. Hã? Não foi Gilberto Freire, não. Outro. Alves. Vai falando os nomes aí, mas vamos lá. O senso crítico do Padre Jesus Flores, Wilker, e vocês do outro lado, que são nossas únicas vossas excelências. Ele sabia ouvir. Ele me ensinou. Hã? Não é isso não. Tenho certeza que não. É um de bigode, vê se é esse. Bigode com óculos de grau grosso. Aí, bom, conclusão. Acho que não é Gilberto, eu errei. Voltando. O Padre Jesus sabia ouvir. Ele tinha uma capacidade enorme de ser humilde
de respeitar a sua opinião quando você não concordava com ele em qualquer coisa, seja política, seja música, seja discussão comercial sobre a rádio, seja receita financeira da emissora, tudo. E essa era a diferença dele. Agora, graças a Deus, que Deus esteja com ele. João Ubaldo Ribeiro. Dá para entender quem é João Ubaldo Ribeiro? Se apaixonou pelo Padre Jesus Flores. Falei que a Marília ia descobrir? João Ubaldo Ribeiro. Bom, então voltando ao que interessa. Ele tinha essa capacidade rara. Ele era encantador em tudo. E hoje em dia, Wilker, eu que vivo na classe política, são pouquíssimas as pessoas que têm a capacidade de ouvir, né? E o Padre Jesus me dava uma bronca, que eu também nunca contei para ninguém, eu vou falar aqui em primeira mão para ti, na TV Pai Eterno, para todo mundo. Ele falava assim para mim, quando eu, maluco como eu era chamado, né, explodia e xingava todo mundo no microfone, ele me chamava na sala dele, ao lado do estúdio, na Rádio Difusora de Goiânia, em frente à Praça Joaquim Lúcio. Vem cá, meu filho, posso te falar uma frase, já que você ama a frase? Porque eu sou frasista, né? Já escrevi 2 livros de frases. Agora vem aí o 5º, que vai se chamar Perfume de Homem, Dores e Amores. Livro de poemas, poesias, de meus ídolos, de minha autoria, e histórias de mulheres com dores e amores. Vem esse livro, que é o meu 5º livro. E o Padre Jesus falou assim para mim, ouça essa frase. Aí eu falei, dispara, padre. Ele, o silêncio não comete erros. Eu nunca mais esqueci. Sabedoria é isso, né? Vamos aproveitar que a gente está batendo esse papo. Quero aproveitar aqui esse nosso tempo para falar sobre a atuação atual, a atuação que o senhor tem desenvolvido na política, como senador da República. Wilker, eu, na verdade, se for falar para você do que eu sou hoje em 5 anos como empregado público, que eu odeio ser chamado de senador, né? Eu sou apenas um empregado público, eu sou um simples ser humano. Eu me baseio muito no que eu aprendi com o Padre Jesus Flores. O Padre Jesus era apaixonado pela saúde e pela educação. Ele usava aquela frase do professor Darcy Ribeiro, o braço direito de Leonel Brizola, na criação do CIEPS, no Rio de Janeiro, que é uma criação para ficar para o resto da vida de ensinamento para governante, né? A frase era o seguinte, educação é prioridade, o resto é perfumaria. Mas o Padre Jesus ia além, ele falava, saúde é mais importante. Portanto, ele me ensinou a priorizar a saúde. Hoje, goianos, dos 246 municípios que temos, reconhecem e me chamam de senador da saúde, porque eu aprendi com o Padre Jesus que salvar vidas era mais importante do que tudo. Eu vou dizer aqui para você de cara dura, aqui para todo mundo que está aí do outro lado, com todo respeito a quem pensa diferente. Ser senador, desculpa a expressão, é uma merda. Não preciso falar mais nada, né? Porque eu estou na TV Pai Eterno. Agora, ser senador e salvar vidas, aí é deixar um legado. Aí é dormir bem, é de consciência. Eu já consegui, em 5 anos de mandato, ampliar, reformar ou inaugurar 54 hospitais, correto? Bancar com custeio de saúde para o resto da vida, não é custeio de saúde de 1 ano, que todo deputado federal consegue, todo senador idiota, débil mental, imbecil, que pensa menos do que essa mesa, com todo respeito à mesa, eu estou ofendendo a mesa, que Goiás tem cada senador que é triste, né? Tem senador em Goiás que falou para mim que autismo é doença. Autismo é doença. Eu tive que ouvir isso de um babaca desse. Então, o Padre Jesus me ensinou isso. E salvar vidas é o quê? É você priorizar diabetes, como eu priorizei. Os primeiros centros diabéticos do Brasil são meus, bancados por mim. Autismo, os primeiros do Brasil são meus. Agora todos os senadores do Brasil estão vindo pessoalmente a Goiânia. Para quê? Para conhecerem em Goiânia essas obras criadas por mim, bancadas por mim para o resto da vida, seja eu o senador ou não, seja quem for o prefeito, seja quem for o governador, eles vão ter o custeio. Porque não adianta um político criar uma obra e bancá-la. O problema depois, Wilker, e vocês sabem disso, senhoras e senhores, nossos únicos patrões, é custear, que é o que é o mais caro. Por isso que fecha o hospital. Então tem centro diabéticos,
agora em Goiânia, inaugura nos próximos dias, o mais completo da América do Sul, que o Caiado, meu irmão, maior governador da história de Goiás, que o Padre Jesus era fã dele. Eu que fiz as pazes entre Ronaldo Caiado e Jesus Flores, porque eles eram inimigos políticos. Ah, é? Um ultradireita e o outro com pensamento socialista, que era o Padre Jesus. Eu fiz amizade dos dois e o Padre Jesus, inclusive, batizou a filha do Caiado. O Caiado tem duas filhas que me chamam de tio, a Maria e a Marcela. Uma delas foi batizada pelo Padre Jesus Flores, que virou amigo do Ronaldo Caiado. O Ronaldo passou a ter o maior respeito pelo Padre Jesus. Olha o que eu consegui, que era uma coisa impossível, né? Então, assim, o que foi rolando entre nós? Foi rolando essa sinceridade total, e eu fui aprendendo com ele que ser político, porque o Padre Jesus era convidado para ser deputado, para ser vereador, até para ser governador, porque os políticos tinham o maior respeito por ele. Iris Rezende, na época, Henrique Santilo, porque ele parava Goiânia, né? 7h30 da manhã, o comentário dele na Rádio Difusora de Goiânia fazia político tremer, porque ele batia pesado e com conteúdo, com credibilidade. Porque não adianta, ele me ensinou isso também, não adianta você como jornalista ter popularidade. O fundamental é você ter credibilidade, que é o que passava da média o Padre Jesus Flores. E então ele me ensinava salvar vidas. Isso que vai ficar na história de um político. Ele que não queria ser político, mas que dizia a mim, você não quer ser, mas um dia você vai ser. Ele adivinhou que eu seria. Aí eu entrei pensando nele. Uhum. Então eu vou sair da política deixando esse legado de diabetes, autismo, doenças raras, cirurgias de cataratas. Agora nós temos saúde bucal, saúde visual, saúde auditiva para crianças, mulheres, Papa Nicolau, mamografia, tiroide, ultrassom, em todos em geral, de qualquer idade. Diabetes, autismo, entendeu? Então é o quê? É priorizar a saúde. Eu tenho mais de 10 bilhões destinados a Goiás em recursos em 5 anos de mandato. O governador Ronaldo Caiado vai em qualquer lugar de Goiás e no discurso ele diz, nunca isso aconteceu, não é em Goiás, é no Brasil, pela experiência que ele tem de ter sido deputado federal por vários mandatos e de ter sido senador por um mandato. Ele fala, isso nunca ninguém conseguiu, só o Cajuru, com a habilidade dele, com o relacionamento dele, de priorizar a saúde nesse sentido e de também oferecer o custeio de saúde para o resto da vida. Hospital Materno Infantil em Rio Verde, que atende a mais de 1 milhão de crianças, que já está funcionando há 3 meses. Quem arrumou o custeio, quem custeou a obra e arrumou o custeio para o resto da vida? Eu, Cajuru. Graças ao presidente Lula. Senão, eu não conseguiria. 2. Hospital de Águas Lindas. 3. Hospital de Palmeiras de Goiás, que inaugura agora em julho e terá o nome da minha mãe. O Centro Diabético de Goiânia, que vai ser o mais completo da América do Sul, ao lado da HGG. Ronaldo Caiado decidiu que vai ter o nome da minha mãe, que ele conheceu, mamãe amava Ronaldo. Dona Zezé Cajuru. Aí vem o Hospital Cora dele, da área infantil, que é o câncer infantil. Eu também arrumei o custeio de saúde. Então, desculpem, os outros parlamentares goianos são tolíssimos, porque eles só se preocupam em entregar trator, reta escavadeira. Isso chama-se propina. Agora, a saúde não tem propina, porque o dinheiro é destinado, até porque eu sou o único parlamentar da história do Brasil que criou o Complicer. O que é Complicer? Toda emenda que você destinar a uma cidade, o ministro da Justiça, meu amigo Ricardo Lewandowski, exigiu que a Polícia Federal fiscalize o dinheiro meu entregue ao prefeito, diariamente, com uma superintendente da Polícia Federal em Goiás, que é acima da média, minha amiga doutora Marcela Rodrigues. Então a Polícia Federal fiscaliza diariamente, o prefeito tem que dar satisfação do dinheiro que eu mando para ele. É centro diabético? É autismo? É catarata? É isso? É aquilo? Ele tem que dar satisfação. Os parlamentares goianos não fazem isso. Eles mandam o dinheiro para o prefeito, o dinheiro é desviado, pronto, acabou, e amanhã, você que é cidadão, você que merece respeito, nem sabe para onde foi parar esse dinheiro. Para finalizar, eu gostaria de ouvir o senhor a respeito da polarização que a gente tem acompanhado no nosso país nos últimos tempos. Qual que é a análise que o senhor consegue fazer a respeito desse assunto? O Brasil
polarizado demais, a classe política não é muito interessada em resolver esse problema da polarização? A polarização é algo, do ponto de vista intelectual, muito triste. É melancólico. O Brasil não merece isso. Eu sou do tempo que quem perdia a eleição chorava no quarto um dia e depois já iria viver, sobreviver. Dou exemplo, Fernando Henrique Cardoso, quando perdeu a eleição. Lula, que perdeu várias vezes. Segue a vida. E aqui eu tenho que dizer, porque eu sou isento. O presidente Lula me conhece há 35 anos. E quando ele me convidou para ser o vice-líder dele, presidente da República, e o líder do vice-presidente Geraldo Alckmin, que eu sou, e já era no governo Bolsonaro também, portanto eu sou por 4 anos e 5 anos de mandato. Tanto o Bolsonaro como ele respeitaram a minha posição de isenção. Cajuru, seja o que você é. Aquele apelido que o Datena te deu com 12 anos de idade. O Datena Fenômeno de audiência na televisão brasileira. Super sincero. Portanto, eu não sou capacho de ninguém. Eu não sou puxa-saco. Eu odeio sabugice. E o presidente Bolsonaro não pode ser culpado por essa polarização. O problema é que veio um fanatismo em torno dele, mas você não pode responsabilizá-lo por isso. Eu gosto do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tenho uma ótima relação com ele. Eu, inclusive, o defendo. Por exemplo, eu fui o único homem do governo do Lula a dizer que ele não merece ser preso. Que seria uma injustiça ele ser preso hoje, como foi o Lula ser preso, né, pela relação pessoenta do Moro, que é meu amigo hoje, senador, convivemos bem, com relação ao Lula. A prisão que o Lula mereceu foi totalmente justa, foi como a de Nelson Mandela, como seria hoje a de Bolsonaro. Então precisamos de mais harmonia, menos polarização, só que infelizmente ela vai continuar, não sei por quanto tempo. Eu vou rezar para Deus, para Nosso Senhor, como diria Jorge Benjor, meu amigo, casado com a dona Domingas. Eu vou rezar para Nossa Senhora da Aparecida, para Santa Luzia aqui do meu lado, que está cuidando da minha visão. Te amo, Santa Luzia. Para isso acabar, porque isso faz muito mal para as nossas cabeças, para os nossos cérebros e principalmente para os nossos corações. O Brasil precisa ser mais feliz. Aí eu sou Martinho da Vila, né? Canta, canta, minha gente, que a vida vai melhorar, né? Não é isso? É isso. A vida vai melhorar. Vamos ser felizes. Se você não puder amar o próximo, pelo menos não o prejudique. Esqueça essa bobagem de Lula e Bolsonaro. Seja quem você quiser ser, Lula ou Bolsonaro, mas sem ter ódio do outro. Hoje eu vejo divórcio de amigos de infância. Divórcio por causa de Lula e Bolsonaro, gente, que bobagem. Eu amo uma mulher há 40 anos, eu vou acabar com o meu casamento por causa de Lula e Bolsonaro? Não me faz ajuda sentido, aí, né? Não faz sentido nenhum, hein? Até porque se eu estivesse brigando com ela por causa de Fernando Pessoa, de Pablo Neruda, de Gandhi, de Salvador Allende... E o senhor mencionou agora há pouco... Aí é diferente. Agora, brigar por causa de Lula e Bolsonaro, me desculpem, né? Me poupem, eu tenho um pouquinho de QI. QI é quociente de inteligência, e não que ignorância, embora a ignorância seja a maior multinacional do mundo. E o senhor falou agora há pouco sobre o povo ser o patrão do político, correto? Foi claro. Isso que o senhor disse. E aí a gente vê hoje O Padre em dia... Jesus que me ensinou também. E hoje em dia Quem a gente... manda em você é o eleitor. Não que ele manda em tudo. Claro que não. Amanhã ele te manda votar numa coisa que você não concorda com ele. Você não é obrigado a concordar com ele. Você é obrigado a ouvi-lo. Não, ele ouvi-lo. para representar, exatamente. Não para mandar em você. Eu vou votar numa Exatamente. coisa que eu não concordo amanhã. Exatamente. Mas o que a gente tem visto hoje em dia é que falta nas pessoas a capacidade de exercer crítica a respeito do seu candidato. Por exemplo, se um eleitor do Bolsonaro vê ele cometendo um erro, ele defende mesmo sabendo que está errado. E isso acontece do outro lado também. Qual que é o papel do eleitor quando a gente analisa o cenário político? O que o eleitor precisa ter em mente? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um programa agora que está em rede nacional e pode ser visto no mundo inteiro, no comando da TV Meio, que se chama Pode Cá Liberados, de entrevistas. Eu e a Leila do Vôlei, que é conhecida no mundo inteiro, senadora da República. Somos entrevistadores de um convidado especial em uma cadeira giratória no meio, cara a cara, como eu estou com você, Wilker. Já temos 15 edições desse programa. Ele já tem mais de 80 milhões de visualizações. O último entrevistado nosso foi Geraldo Alckmin. O penúltimo foi Fernando Haddad. Antes foi General Hamilton Mourão. Senador Cleitinho. Senador também Hamilton Mourão. Mostrando a isenção do programa.
Começou com um cantor goiano consagrado no mundo inteiro, o Leonardo. Você entrevistou, eu no caso, o general Hamilton Mourão, que é ultra-bolsonarista. Foi o vice-presidente dele, né? Ele elogiou o ministro Haddad. Disse que ele é diferenciado e que ele merece respeito e que ele está arrumando a economia do Brasil. Que coisa mais bonita do que essa? Então, nessa sua pergunta inteligente, é o que eu ofereço àquele que é fanático, bolsonarista ou lulista. Saiba reconhecer as virtudes. Já dizia Fernando Pessoa, o português, quando as pessoas têm mais virtudes do que defeitos, fique com as virtudes dela, porque defeitos todos nós temos. Então, essa é a diferença. Você saber reconhecer. O Bolsonaro tem virtudes? Tem. O Lula tem virtudes extraordinárias? Tem. Portanto, saiba conviver com elas e saiba criticar aquilo que você não concorda, porque o teu cérebro não concorda, não a sua ignorância, o seu fanatismo. Porque as pessoas que são fanáticas, elas perdem, Wilker, e vocês do outro lado vão concordar comigo, elas perdem a racionalidade. Você deixa de ser racional quando você é fanático. Você perde a inteligência, o bom senso, a cultura, a literatura. Então você não pode ser fanático em nada. Até o futebol já não tem mais esse fanatismo de torcida organizada. Hoje, infelizmente, quem tem é a política. Perfeito. Diga. Ah, sim. Eu queria perguntar ao senhor, o senhor falou agora há pouco. Tira senhor, que é um saco isso. Agora já estou no fim da entrevista, mas eu não falei senhor antes, não. Fala um pouco sobre a sua religiosidade. O senhor é um homem religioso? Totalmente. Desde menino, a vida inteira no pescoço. Aqui, o cantor Leonardo me deu, Nossa Senhora da Aparecida banhada, sou devoto dela por causa da minha mãe, e aqui Jesus Cristo, que o senador Chico Rodrigues me deu, a pedido dos meus irmãos, que são irmãs, graças a Deus, mulheres. Senadora Leila do Vôlei, senadora Soraya Tronic, senadora e hoje ministra Simone Tebet, minhas amigas de ouro. Tanto que hoje eu moro num apartamento que era da Simone Tebet. Ela falou, você está morando simplesmente numa kitnet que é insalubre. Então você vai morar onde eu morava. Hoje eu moro onde a Simone Tebet morava, com mais dignidade e sem gastar nenhum centavo do dinheiro público. Até porque, quem não sabe, eu sou o único parlamentar da história do Brasil. Quem duvidar, entra aí agora no seu celular, no portal de transparência do Senado Federal, coloque prestação de contas, senador Cajuru, em 5 anos. Se eu gastei 1 centavo, eu renuncio ao meu mandato agora. Eu nunca gastei 1 centavo em nada. Até o café do meu gabinete é dividido entre os assessores. O de Brasília. O de Goiânia não queria fazer isso. Ontem eu dei uma bronca no meu chefe de escritório de Goiânia, porque ele estava pagando, inclusive do bolso dele, o café da manhã, pão de queijo, café. Eu falei, dividam entre eles, até porque eles ganham bem. Cada assessor meu em Brasília divide o café da manhã, o pão de queijo, dá R$15 para cada um. Eles ganham 10 mil por mês? O que significa R$15 para eles? Correto? Correto. Então até isso eu respeito o dinheiro público seu. Nem água e nem café da manhã. Brasília sempre foi assim. Goiânia agora tem que ser assim, senão manda todo mundo embora. O senhor já foi até Trindade? Conhece a devoção ao Divino Pai Eterno? Desde menino, né? Desde os 17 anos de idade. Quando eu tinha condição física, eu ia a pé. Hoje não, né? Me ajuda aí, né? Hoje eu vou de carro, porque eu não tenho condições físicas para ir, né? E foi o Padre Jesus que me ensinou a ir até Trindade. Como que eu não posso ir lá conhecer, como eu conheço hoje muito melhor a Vila São Cotolengo, as pessoas que eu amo. E olha que eu sou também ligado aos evangélicos, hein? Eu não tenho essa bobagem, não. Eu tenho pastores que eu amo. Um deles ajudou a salvar a minha vida, o pastor Jorge Linhares, de Belo Horizonte, da Igreja Batista. Eu não tenho essa frescura, não. Eu só sou católico, não. Eu tenho amigos do Centro Espírita, o senador Eduardo Girão, que me leva toda semana no Centro Espírita. Eu sou Deus Futebol Clube. Eu só não concordo com quem odeia santo. Aí não, aí eu acho ignorância, aí eu tô fora, aí eu quero distância oceânica, porque na maioria das vezes você respeita um santo, uma santa, pelos seus pais, que é o meu caso, a mamãe. Mamãe adorava, amava Nossa Senhora da Aparecida, amava Santa Luzia, Santa Rita, São Jorge, daí o meu nome, 20 de janeiro de 61, minha data de nascimento. Eu não tenho nenhuma vergonha de dar o meu endereço de cartório, né? Ou seja,
meu nascimento, né? Eu também, Wilker, não tenho nenhuma vergonha de dar o meu telefone celular. Até porque podem grampear. Nem amante eu tenho, correto? Eu tive várias amantes quando eu era namorado. Quando hoje eu estou só com uma mulher, que é a Flávia, eu sou só dela. Eu sou Vinícius de Moraes. Quando eu namoro, eu sou de todas. Quando eu caso, eu sou de uma só. Meu telefone à sua disposição é 0 operadora 61 9959 1919. Ouça e, por favor, grampeie. Perfeito, senador Jorge Cajuru, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, por conversar com a gente, pela disposição. Rendeu bastante o nosso papo aqui, poderíamos falar por mais horas, Para com isso, Wilker. Mas foi ótimo, viu? Um abraço para o senhor. Eu que agradeço, que isso, para com isso. Esse tipo de entrevista, você só tem que agradecer, como eu disse do começo e agora finalizo. Porque se a entrevista tivesse sido ruim, eu também ia falar mal dela agora na sua cara. Mas como ela foi boa demais, acima da média, eu volto àquilo que eu falei no começo. Que dar uma entrevista para a TV Pai Eterno, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, é melhor do que falar 30 segundos no Jornal Nacional. Dos meus amigos e talentosíssimos Bonner e Renata. Porque aqui eu falei tudo que eu queria, como eu nunca falei, e o privilégio maior. Falar de um homem acima de todas as médias, um fenômeno cultural, pessoal, ser humano, chamado Padre Jesus Flores.